aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, melhor conteúdo Apple do Brasil. Então você atualizou o seu iPhone para o iOS 17, mas se arrependeu. Você não quer mais, você quer voltar para o iOS 16 e voltar para uma versão estável. Nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente como você fazer isso, como fazer o downgrade, ou seja, como voltar do iOS 17 para o iOS 16. Processo passo a passo, oficial e 100% gratuito. Vamos lá. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos stories, sobre tecnologia, mundo Apple, conteúdo de bastidores. Agora nesse período, de WWDC, de lançamento de novas versões de iOS e de todos os sistemas operacionais, tem muito conteúdo incrível aqui no @DanielAboutTech. Então me segue, dá uma olhadinha, e aqui eu também mostro o dia a dia de um youtuber. Então se você se interessa por qualquer um desses temas, dá essa moral. Bom pessoal, primeiro de tudo eu quero te mostrar que eu estou de fato no iOS 17 nesse meu iPhone. Então indo aqui nos meus ajustes, você vai ver aqui 17.0, iPhone 13 Pro Max, esse meu iPhone 13 Pro Max verdinho aqui, como você está vendo. Bom, já ele vai estar no iOS 16. Como você está vendo também, a gente tem um computador aqui. E a causa disso, galera, é porque sim, a gente vai precisar de um computador para o processo, mas calma, porque pode ser qualquer computador, pode ser Mac e pode ser um computador Windows também, um PC. Qualquer computador que você tiver vai funcionar, mas sim, a gente infelizmente vai precisar de um computador, não tem outra forma de fazer esse processo, tá? Se você estiver utilizando um PC, um computador Windows, você vai precisar instalar o iTunes, caso você não tenha ele ainda. O iTunes, que é um software muito conhecido, feito pela Apple, gratuito, então caso você não tenha, vou deixar link aqui na descrição para você baixar e instalar o iTunes. Caso você esteja fazendo no Mac, não precisa baixar nem instalar nenhum software, beleza? Feito isso, estamos prontos para começar as primeiras etapas do processo, e aí é só você abrir o seu navegador, pode ser qualquer um, eu estou usando o Safari aqui, e você vai para esse site que é o ipsw.me. Quem me acompanha aqui no canal já há um tempo sabe que eu uso há anos esse site, inclusive lá no meu outro canal eu já uso há mais de 8 anos, então é um site super confiável, e a gente vai utilizar esse site aqui simplesmente para baixar o iOS 16. A gente vai baixar desse site e é também a melhor maneira e mais eficiente de fazer esse processo. Aí, galera, é só você escolher qual é o seu dispositivo, Pode ser um iPhone, como pode ser um iPad também. Nesse caso, a gente vai usar um iPhone, Então, clica em iPhone e aí você vai escolher qual é o seu iPhone, qual o modelo do seu iPhone. No meu caso, é um 13 Pro Max, como vocês viram. Clica em cima e aqui a gente vai escolher a versão do iOS 16 mais atual disponível. E isso é super importante, galera. Para você saber é muito simples. Você vai olhar aqui, em Signed IPSWs, ou seja, quais são as versões assinadas, tá? Você vê que ele fica verde e com esse checkzinho. No momento é o iOS 16.5. Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que seja 5, pode ser que seja 16.6, 16.7, não tem problema. O importante é que você clique aqui na versão mais atual, que está verde e com esse checkzinho aqui, tá? Se você tentar baixar versões mais antigas do iOS 16, não funciona. Tem que ser na mais atual nesse momento. Então as vermelhas não vão funcionar, tem que ser essa daqui, tá? Então clica em cima da verdinha, da mais atual para você, e aí você vai descer aqui e vai clicar em download, beleza? Vai baixar. Simples assim, gratuito também, tá? Aí, nesse caso, eu vou cancelar o download simplesmente porque eu já fiz anteriormente, para adiantar aqui o nosso vídeo. E o que é que eu recomendo que você faça? Vá no arquivo que a gente acabou de baixar, o iOS 16, e eu recomendo que você mova ele, que você coloque ele no desktop, na mesa, na área de trabalho, Porque eu acho que fica mais fácil para a gente fazer o processo. Você vai entender isso daqui a pouquinho. E agora pode fechar. Então, como você está vendo, a gente já tem aqui o iOS 16.5, ou no seu caso a versão mais nova atual, baixado, tudo pronto. Vamos começar com o processo. Bom pessoal, a primeira etapa é pegar o seu iPhone, tá? E aí você vai nos ajustes, você vai tocar aqui no banner que tem o seu ID Apple, o seu nome e tudo mais. Depois em buscar, como você está vendo, em buscar iPhone, lá em cima, e depois você vai desligar o buscar iPhone. Você está vendo que ele vai pedir a senha do seu ID Apple, e essa etapa é necessária para o processo de downgrade. Então, coloca aqui a senha do seu ID Apple e depois é só tocar lá em cima em desativar. Você vai ver que ele vai carregar um pouquinho, depois vai aparecer um pop-up preto na tela, esse aí, e beleza, finalizamos o processo, já está desativado. E agora tudo que você precisa fazer é pegar um cabo
E aí, galera, eu super recomendo que você use um cabo original, um cabo autêntico da Apple, como esse que eu estou usando aqui. Isso vai facilitar o processo e vai fazer com que você não tenha nenhum tipo de erro. E aí você vai pegar uma ponta, plugar no computador naturalmente, e a outra ponta você vai plugar no seu iPhone, como você está vendo aqui. Plugado, verifica se está carregando, isso é super importante. E qualquer tipo de tela que apareça, qualquer tipo de mensagem que apareça, tanto no computador quanto no iPhone, perguntando se você deseja autorizar esse dispositivo, conectar, qualquer tipo de permissão que ele peça, pode permitir, pode dar o ok, pode confirmar. Tá? Pode ser inclusive que ele apareça essa tela aqui também, ó, caso seja a primeira vez, de confiar nesse computador. Pode confiar e aí ele vai pedir que você digite o código do seu iPhone. Nesse caso aqui é o código de desbloqueio de tela, né? Da tela inicial. Pode digitar aqui esse código também. Feito isso, dá o ok, liberou, está totalmente liberado o acesso. Agora a gente pode finalmente fazer o downgrade e aí se você tiver no PC, você vai abrir o iTunes, né, como eu tinha comentado. Se você tiver no Mac, você vai abrir o Finder, que é esse programa aqui. Clica em cima do software que você for usar e, galera, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar selecionar o nosso iPhone. Então, o dispositivo, né? Se você estiver usando o Finder, vai ser nessa lateral aqui em localizações, como você está vendo que eu já cliquei aqui. Se você estiver fazendo isso no PC, a localização desse botão, né, do seu iPhone em si, do dispositivo, é um pouco diferente. Eu vou colocar na tela para você dar uma olhadinha no botão que você precisa clicar. E aí depois, caso ele pergunte, né, permissão para confiar, qualquer coisa do tipo, pode confiar mais uma vez, vai localizar o seu iPhone, vai carregar as informações e você vai ver uma tela como essa daqui. Tanto no PC quanto no Mac, a tela é muito parecida. A tela é essa aqui, vai variar pequenos detalhes, tá? E o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar ir na parte de restauração. A gente vai precisar restaurar o nosso iPhone. E esse é um detalhe super importante e eu quero frisar bem aqui a partir de agora. O processo de downgrade, de voltar de um sistema operacional para outro, nesse caso, né, do iOS 17 para o iOS 16, ele exige que você restaure o iPhone. Sempre foi assim e sempre será assim. E restaurar o iPhone significa literalmente zerar o iPhone, formatar. Então a gente vai mesmo apagar tudo que tem no iPhone, todos os nossos dados. Mas claro que a gente pode recuperar nossas informações depois de um backup, seja um backup do iCloud ou seja um backup do PC. Mas tem um pequeno detalhe aí. Para que a gente possa restaurar esse nosso backup, a gente precisa ter feito ele lá no iOS 16. Então, antes de atualizar para o 17. Por quê? Por uma questão de compatibilidade. Então é bem importante deixar isso bem frisado, porque caso você não tenha feito o backup do seu iPhone lá no iOS 16, quando a gente voltar, você não vai ter nada para recuperar e você vai perder todos os seus dados. E não adianta fazer agora no iOS 17, porque também agora não vai ser mais compatível, beleza? Informação super importante para depois não ter problema, por isso eu estou dizendo agora, nesse momento, antes de a gente realmente zerar o iPhone, para você decidir se você vai querer fazer ou não, tá? Então, vamos em frente e novamente essa é a única forma, tá, galera? Então estamos aqui em restaurar iPhone, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai simplesmente clicar, a gente vai clicar aqui nesse botão enquanto a gente segura um botão no teclado. Se você estiver fazendo no Mac, o botão é o Option, e eu estou aqui apertando com essa mão aqui, ó. Então eu estou apertando e segurando nesse momento a tecla Option no teclado do Mac, e eu vou clicar aqui em Restaurar iPhone. Agora eu posso soltar. Então a gente vai ter acesso aqui às nossas informações. Se você estiver fazendo isso no PC, é a mesma coisa, só que a tecla é Shift. Então você vai segurar o Shift no teclado e enquanto segura, clica com o mouse. Aí ele vai abrir essa janela para que a gente possa selecionar o arquivo que a gente quer, que é justamente esse aqui, que a gente já baixou anteriormente, que está na nossa mesa, né, na nossa área de trabalho, no nosso desktop. Então pode selecionar ele aqui agora, clica em abrir e agora, galera, o processo vai ser feito todo pelo software, tá? Então a gente vai tocar aqui em restaurar e vai restaurar para o 16.5 como você está vendo. Então clique em restaurar e aí o processo vai ser feito aqui. Eu super recomendo que você deixe o seu iPhone plugado, conectado como você está vendo aqui, com a tela acesa como você está vendo aqui e desbloqueado. Dessa forma, para que o processo seja feito sem nenhum tipo de problema, tá? Então, é só esperar e já já eu volto. A tela do seu iPhone, como você está vendo aqui, ela pode aparecer vários símbolos, ícones, maçã da Apple, pode rodar, pode ficar aparecendo aqui carregamento, pode aparecer até uma tela com um cabo apontando para o computador, não tem problema. Nessa etapa você não vai fazer nada, vai deixar o iPhone quietinho em cima da mesa e deixa que o iTunes ou o Finder, né, deixa que o software faz o processo, deixa ele fazer.
E após alguns minutos, o processo vai ser finalizado automaticamente aqui no computador, como você está vendo, já saiu a tela, mas calma que ele ainda está sendo finalizado aqui no iPhone. Então você está vendo que ainda está fazendo o processo, a maçã está carregando, então ainda deixa o seu iPhone plugado, não tira, deixa assim, até que você veja isso, que é justamente a tela Olá. E agora sim, o processo de downgrade foi concluído, e aí você vai deslizar para cima e você vai configurar o seu iPhone normalmente. Agora você pode tirar do cabo, pode remover, o processo já foi finalizado como eu falei, mas você ainda precisa configurar o seu iPhone. Configuração essa normal, aquela configuração como se o iPhone fosse novo, né? Como se você estivesse abrindo ele da caixa pela primeira vez. Então você vai colocar seu idioma, vai colocar região e vai seguir com o processo. É nesse momento também que, caso você tenha feito o backup no iOS 16, como eu comentei, o nosso iPhone já está no iOS 16 aqui, você vai poder recuperar. Então você vai colocar o seu ID da Apple e você vai verificar se você tem algum backup disponível para que você possa recuperar e não perder suas informações. Eu vou fazer o processo aqui, vou fazer todo o processo e eu ainda volto para te mostrar que de fato eu voltei para o iOS 16 e estou com todos os meus dados. Então, após finalizar o processo de configuração inicial, aqui está o nosso iPhone com todas as nossas informações, aplicativos e dados, aquela tela que a gente já está acostumado, né, com os aplicativos baixando aqui no plano de fundo, como a gente está acostumado com qualquer recuperação de backup. E claro, se a gente for aqui nos ajustes, descer aqui até geral e sobre, aqui em cima, a gente vai ver iOS 16.5, exatamente aquele que a gente baixou no iPhone 13 Pro Max, o verdinho que eu mostrei a vocês no começo do vídeo, tudo perfeito, tudo funcionando, e esse é o processo de downgrade do iOS 17 para o iOS 16 de forma oficial e que realmente funciona, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu galera, tchau, tchau!